Boa tarde a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Tranquilo, né? Ainda bem. Às vezes fica um pouco baixo. Então, meu nome é Ellen Oliveira. Eu vou ser a coordenadora e mediadora desse seminário. Nós daremos continuidade às apresentações da disciplina de Novas Tecnologias da Construção do seminário do semestre 2020.1. Esse é o nosso sexto e último encontro de seminários e o tema abordado de hoje será o Code Checking. Ele vai ser apresentado por Pedro Henrique e Vitor Emanuel. E nós temos como relator e debatedor Guilherme Fraga, que a gente ainda vai esperar para ver se ele vai aparecer. Qualquer coisa, eu darei continuidade. E o relator e debatedor, ele fará um relato geral do seminário, deixa com os pontos mais importantes da apresentação. Algumas informações a mais são que as perguntas, os questionamentos, devem ser feitos pelo chat e serão registrados pela coordenação para que a gente selecione e, ao final, no horário de debates, a gente apresente esses questionamentos. Ao final do debate, as apresentações, elas terão, ou os apresentadores, eles terão alguns minutinhos para considerações finais. E outra informação é que, ao iniciar a apresentação, os demais participantes eles devem deixar suas câmeras desligadas, para que a gente possa ter uma apresentação com maior fluidez. E também a apresentação será de, no máximo, de um tempo de no máximo 40 minutos. Acho que é isso mesmo. Então, tudo ok? Alguém tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar? tudo esclarecido, Ellen. Obrigado. Ok. Então, Pedro e Vitor, vocês estão prontos? Sim, sim. Podemos começar? Sim. Eu passarei a palavra para Pedro, que estará dando início à sua apresentação. Bom, obrigado, Ellen. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Pedro Henrique. Vocês me escutam bem? De vez em quando esse fone dá um problema. Pronto, ok. Então, eu vou dar início à apresentação, né? Cujo tema é Code Check. Pode passar o slide, por favor. Ellen? Pode passar. Foi? Pode Pedro? passar o slide. Ah, só um minutinho. Foi mal. Pronto. Aqui, né, é um cronograma geral de como vai se dar a ordem da apresentação. Primeiro, eu vou esclarecer o que é o Code Check, né, citando como os tópicos as normas ou requisitos do projeto e a classificação de regras. Após isso, eu vou explanar um pouco sobre o BIM, mais o Code Check. Vou falar um pouco das... Desculpa, vou te interromper. Seu áudio está falhando um pouquinho, não sei se todos estão tendo a mesma impressão. Eu fazendo um pouco de eco, eu estou em dúvida, mas eu acho que ele Para está, mim também, professor. não é? Ele está falhando, dá uma verificada. Agora tá melhor? Tá, fala mais um Pronto, pouquinho, fala mais um pouquinho. pronto. Porque esse fone realmente tem que chegar mais perto o microfone, senão não dá Pronto. para escutar direito. Pronto. É, É, Enfim, dando continuidade, né, eu vou falar sobre o BIM, mas o Code Checking e algumas plataformas de verificação. E, posteriormente, a apresentação do estudo de caso, né, que vai ser a verificação de regras em projetos metroviários. Pode passar, Ellen. Bem, então, né, voltando a essa questão, o que é o Code Checking? Ou, traduzindo para o português, né, verificação de regras. Aqui eu trouxe uma definição, né? Então, a verificação de regras é definida por Eastman como a análise do projeto através das informações dos componentes, suas relações e atributos. Faz parte do processo de análise com objetivos como padronizar a análise e diminuir o tempo necessário nessa etapa. Ou seja, como ocorre esse processo, né? Cada projeto ele vai passar por uma análise onde o técnico ou profissional vai avaliar e emitir comentários para ajustes. Esses comentários, né, depois seguem para o projetista e o projetista vai emitir uma nova revisão baseada nesses comentários. Esse ciclo, né, se repete várias e várias vezes. Então, é aí que entra o code check, né? Ele entra aí como justamente para melhorar e diminuir esse tempo, né, que fica nesses ciclos entre o projetista e o técnico.
Ou seja, né, é um método de avaliar se os resultados do projeto, né, estão sendo cumpridos. Aí, afinal de contas, né, o que são esses requisitos de projeto? Bem, eles podem ser normas, que são as NBRs, né? NBR é uma sigla para a norma brasileira, emitida, né, e divulgada pela ABNT. Ou então, esses requisitos de projeto podem ser os requisitos do cliente. Pode passar o slide. Aqui eu trago alguns exemplos de NBRs, né? A gente tem a NBR 9077, que fornece orientações para a saída de emergência, né, identificações, a 5354, que estipula condições para instalações elétricas prediais, e a 9050, que é que eu vou falar um pouco mais, né, que trata de acessibilidade a edificações modulares para os equipamentos urbanos. Então, essa norma 9050, ela apresenta vários pontos, né, referentes a dimensionamento, sinalização e alguns aspectos gerais também. Eu vou tomar como exemplo, né, a parte que fala sobre o dimensionamento de rampas, que está ilustrado aí na imagem abaixo, né, que é definido como equação de tal forma que a inclinação, né, tem que ser igual à altura vezes 100 dividida pelo comprimento horizontal. Então, não pode, né, projetar uma rampa de qualquer forma. Ela é regida por regras, e essas regras, né, são verificáveis pelo code check, né? Então, esse seria um exemplo, né, de como o code check poderá se guiar na verificação, analisando se essa regra descrita pela fórmula foi cumprida ou não. Pode passar o slide. E aqui eu trago a classificação de regras, porque o principal desafio, né, do code checking, eu acho que o principal desafio é você ensinar a máquina a interpretar aquela situação. Então, assim, é preciso ter muito cuidado quando você está definindo, né, as regras que você vai passar para o código, porque pode ser que ocorra, né, um falso positivo ou um falso negativo. O que seria isso, né? Um falso positivo, no caso, seria seu código retorna que está tudo ok, só que na verdade não está, porque ele interpretou mal a regra que você colocou. Ou então um falso negativo, né, que ele disse que está errado quando na verdade está certo. Então, é preciso classificar bem essas regras e elas são divididas em quatro. Elas são divididas aqui, né, em nível de complexidade. A classe 1, né, são regras que necessitam de poucos dados. A verificação utiliza, né, informações existentes no componente. Ou seja, para essa classe, você precisa analisar somente um componente. Ela não é a menos complexa de todas, né, porque envolve somente um componente. A classe 2 já é um pouco mais complexa, né, porque ela necessita de valor derivado simples como geometria, ou seja, é a distância entre dois componentes. Então, aí já é um nível de complexidade maior, porque não envolve apenas um componente, e sim dois, né, no caso que se relaciona com geometria, né, no caso da distância de um para o outro, por exemplo. A 3 já é uma análise mais complexa ainda, né? Ele cita aqui de uma estrutura com uma estrutura complexa de dados, onde o software utiliza dados geométricos e topológicos. Ou seja, não é uma verificação tão simples de se fazer, então você vai precisar, né, como ele diz aqui, possivelmente de algum algoritmo para poder verificar. Então, assim, não é algo tão simples, você tem que fazer uma análise de todo um sistema, de toda uma complexidade que está tudo conectado, e essa é a da classe 3. E a classe 4, né, são regras que sugerem uma solução. Então, se você tem em um projeto um sistema muito complexo, você coloca ele lá, ele vai retornar a análise, e a classe 4 ela vai também, além de retornar se está certo ou errado, ela ainda vai sugerir uma solução. Pode passar, próximo slide. Bem, aqui é o tópico do BIM mais o CodeCheck, né? E antes de explicar as etapas, vou apresentar a definição de alguns termos para melhor compreensão ao longo da apresentação. E são alguns termos que eu vou falar durante a apresentação. O primeiro deles é a plataforma de verificação SMC, né, que é o Sou Libre. Essa não é a única plataforma, né? Existem outras plataformas, mas essa é a mais acessível e foi o que vai ser a que eu vou utilizar durante a apresentação. Então, tipo, o SMC é um software, né, de análise de modelo BIM. Então, ele busca aí verificar, né, a integridade dos modelos, a qualidade, os parâmetros e a consistência das informações. E agora, pode passar a imagem, Ellen, por favor? Pronto. Essa primeira imagem é a simbologia que tem no SMC, em que cada figura dessa representa uma resposta da análise, né? Esse triângulo vermelho significa análise crítica, né? O laranja tem importância moderada, o amarelo pouco importante,
o X foi rejeitado e o verde está ok. Pode passar para a próxima imagem. Pronto, aqui é o UFC, né? O UFC ele é um formato aberto e neutro de dados, né? Ele permite você fazer a troca de informações entre diversas aplicações BIM. Então, inclusive fabricantes diferentes, né? Como eu coloquei no exemplo na imagem. Você tem o ArchiCAD, né? Que tem um arquivo característica.pnl, e o IFC, né? Permite você fazer essa troca de informações com outro software que não tem o mesmo formato. No caso do Revit, aí tem o .rvt. Então, o IFC serve para isso. Pode passar para o próximo. E aqui são as etapas que eu falei inicialmente, né? Então, primeiramente, você precisa interpretar essas regras. Você vai traduzir todas essas normas, essas leis e diretrizes em uma escrita por uma lógica computacional. É como eu disse anteriormente, você tem que meio que ensinar a máquina a interpretar o que é que está acontecendo para que ela retorne uma análise correta. Depois disso, você tem a preparação do modelo BIM. Então, você vai extrair, né, e derivar os dados do MPD para verificação. Após isso, você tem a execução da regra. Então, você vai executar a regra que você colocou no código, ou seja, você aplica a regra no modelo BIM. E, ao final, você tem um relatório, né, dos resultados finais da sua análise. Bem, é isso. Agora eu passo a palavra para o Victor Emanuel. Não, na verdade, ainda tem um exemplo. Desculpa, eu esqueci de um exemplo. Pode passar, Ellen. Tem esse exemplo aqui que não é o estudo de caso ainda, é só um exemplo mesmo para que fique mais visual, o que é que eu estou dizendo. Aqui, né, a verificação de regras aplicadas no Minha Casa Minha Vida. Então, tem esse documento que são várias normas e diretrizes de como deve ser construído, né, as casas do Minha Casa Minha Vida. E pode passar, Ellen. E aí, uma imagem ilustrativa, né, do SMC. Aí você tem na imagem, né, a interface do software, e acho que dá para ver que no lado esquerdo você tem, né, aquela simbologia que eu mostrei na primeira imagem anteriormente. Você tem os triângulos vermelhos, né, amarelo, e os OKs que correspondem a análises que estão certas, que estão nos conformes, né, com as normas, leis e diretrizes. Bem, agora sim, eu passo a palavra para o Victor Emanuel, que dará continuidade à apresentação com o estudo de caso. Pode ir passando. Obrigado, Pedro. Eu irei abordar o estudo de caso, né? Ele é baseado no artigo da imagem, que é de verificação de regras em modelo BIM, em projetos de arquitetura de estações metroviárias dos autores Antônio Ivo e Eduardo Toledo, que foi publicado no 7º Encontro de Tecnologias de Informações e Comunicação na Construção. As regras simuladas no artigo parte de um documento nomeado de Instrução de Projeto Básico de Arquitetura, que está presente em editais de licitação para o desenvolvimento desses projetos com fins de metrô, né, para a realização de um metrô, que é na cidade de São Paulo. Estas regras seguem a classificação proposta por Solihin e Eastman, que é em 2015, que é uma classificação que eles fazem de regras para o desenvolvimento automático da verificação de regras em BIM, que eles fazem todo um estudo dessa classificação e automatização, para BIM especificamente. Sendo a plataforma, como Pedro até falou, o Solibri, Model Check. E com esses três conjuntos, essas três principais informações aqui que eu acabei de falar, é que o trabalho é realizado. Ele pegou essas três principais informações e aí começou a analisar essas verificações. Aí pode passar aí, Eden, por favor. Os autores elaboraram um fluxograma de trabalho para a criação dessas regras. Nessas regras, nesse fluxograma, né, é possível identificar se as plataformas têm a capacidade de entender essas regras, desde a exigência da informação ou de uma regra padrão,
até mesmo a necessidade de criar outras geometrias ou modelos para análise, né? Que aí, não sei se ficou bem para visualizar no fluxograma, né? Que a primeira etapa é a interpretação de regras, a segunda, a preparação do modelo, a terceira, a execução, e a quarta, a documentação, onde vai sair tipo um relatório dando aquelas condições que Pedro tinha acabado de falar, se as condições das regras, né, se elas estão inadequadas ou não. No SMC, né, no software, já consta diversas regras, como o Pedro acabou de falar, e no artigo ele chamou de regras padrão, onde essas informações com os parâmetros e componentes são verificados, né, e editáveis. E dessa forma ele modifica e acrescenta regras que é daquele edital, justamente num programa para tornar mais viável e rápido a verificação. O SMC também é capaz de analisar a parte das regras de classe 3. Porém, no artigo, eles só utilizaram classe 1 e classe 2. Regras de classe 1 e classe 2, isto porque no edital que eles receberam que tem no metrô, né, só constam essas duas classes. No entanto, o Solirim e o Eastman, eles falam, né, que o Fornax é uma plataforma que atende melhor a análise 3, né, que é uma análise de classe 3, que é uma análise mais criteriosa. E sendo o SMC uma mais, de certa forma, mais simples, né? E aí tem diversas outras plataformas que podem atender ali de forma do profissional ali, né? O qual nível de critério ele quer adotar no primeiro momento. Aí, nesse caso, né, ele apresenta duas regras. A regra 1, que é da classe 1, que todos os componentes deverão conter o código do componente conforme a ABNT 15965, que é aquelas regras da classe 1, né, como o Pedro falou, que é a mais simples. E a da classe 2, que é essa regra 2, nas extremidades de escadas e rampas deverão ser previstos espaços de acomodação com comprimento mínimo de 1,5 vezes a largura do conjunto de escadas e ou rampas. Que aí, na classe 2, né, ela já verifica essa questão da geometria do que você quer analisar. E aí, como eu falei, né, eles colocaram só apenas essas duas regras, só para modo de simplificar aqui o entendimento. Aí pode passar, por favor. Agora eu estou trazendo para vocês a interface de configurações de regras, né, que eles apresentaram. Onde para executar a verificação de regras, é necessário inicialmente identificar os componentes relacionados a cada regra. E aí, nessa primeira regra, que é essa primeira interface, não sei se ficou muito bom, a visualização, o primeiro quadrinho à esquerda superior, foi utilizada uma regra da biblioteca do SMC, onde foi configurado para incluir todos os componentes do arquivo e excluir vigas e pilares, já que o foco é apenas a arquitetura, como é o título do trabalho. E, em seguida, né, a condição de regra é verificar se a propriedade, que eles chamam lá de código metrô, regras do metrô, né, contém mais alguma informação. Aí o resultado final desta regra, né, é o relatório de componentes, sem informação de classificação, impedindo a execução de outras regras. É apenas ali informar todos os códigos que serão analisados. Ele ainda não diz se está ok ou não. Aí na regra 2, que é essa segunda interface, foi possível identificar quais devem ser verificados, quais os componentes que vão ser verificados. A profundidade, a área livre, a tolerância lateral, né, no caso das escadas,
a direção de verificação, entre outros. Aí, no caso dessa regra, foram avaliados componentes como escada, rampas e escada rolantes, né, que é o título da regra 2. E aí, por fim, né, ele traz apenas uma, né, ele no estudo ele não mostrou se todo o projeto do metrô teve outras inadequações. Provavelmente possam ter, mas aqui ele trouxe apenas essa inadequação, que é o vão livre, né? Logo quando você chega ali, né, desce na escada, né? O vão livre, que era para ter, que deveria ter um limite livre de 2 metros, e na verdade apresentou 1,27. Aí não atendeu essa regra. Nesse caso, aí ia vir um relatório, e aí ia necessitar de alteração do layout do projeto para atender essa regra. Havendo essa comunicação, né, entre o analista e o projetista que estão ali envolvidos. E aí, só para finalizar essa parte do estudo de caso, o uso do CodeCheck atua assim como uma importante ferramenta de apoio para o profissional, analisando ali a parte do projeto, tanto o projetista e o analista. Dessa forma, também, o próprio projetista pode ser até, de certa forma, um analista, porque ali, se ele já tivesse todo o entendimento, né, ele faria o projeto, aí passaria nessa verificação, tendo alguma incompatibilidade, ele já ia lá e refazia. Um outro exemplo também, que pode até, eu não sei se é adotado, projetos de prevenção de combate a incêndio. Aqui, por exemplo, na cidade de Juazeiro, por exemplo, o profissional faz o projeto de combate a incêndio, né? Aí é entregue ao Corpo de Bombeiros, onde os analistas lá do Corpo de Bombeiros, né, vão fazer a verificação de acordo com a BNT do referente a essa prevenção, né? E aí, esse poderia ser implantado essa metodologia, né? De o projetista passar já o projeto em FC, e os analistas lá do próprio setor faria essa verificação, emitindo já um relatório, assim, meio que automático, já das inadequações, o projetista refazer esse projeto. E aí, dessa forma, dando tudo ok, ia ser emitido a VCB, né, no caso. Aí pode passar, por favor. Aí, só um pouquinho de considerações finais, não, aplicação. Aí pode dar um play aí, por favor, Ellen. Aí eu vou querer pedir a vocês que tentem entender aí, o vídeo não tem áudio, só para vocês tentar entender qual foi essa regra aí que não, que teve incompatibilidade. Pode dar play, por favor. Aí pode dar um pause aí, Ellen, por favor, nessa parte aí. Aí, pronto. Se vocês entenderam, né, eu vou refazer a explicação, e aí, se vocês entenderam, é bom que vocês já tiveram um entendimento. Nessa verificação aí que foi feito, é um projeto, né, uma edificação, onde esse item A, que é o item A, ele especifica que necessita de um espaço de 1,20 metros livres. E aí, no caso, essa localizado, então, esse toalete aí, esse banheiro masculino, no primeiro pavimento, informa tudo já, quando você está ali, tudo codificado. E aí, a regra dizia que
O banheiro localizado no primeiro andar, né, que ele constatou que é esse banheiro, não tem um espaçamento suficiente para que a cadeira de roda gire, né? O cadeirante entre lá e faça toda a movimentação dele necessária para a acomodação do cadeirante em um banheiro. E aí a regra dizia que precisaria de um diâmetro extra de 5 polegadas, e no caso, que essa linha vermelha, e no real, né, o que bateu no projeto foi um diâmetro extra de 4 polegadas, né? E aí que é essa linha verde. E aí, no caso, necessitaria de uma adequação, né? Porque ali, o cadeirante ali, geralmente, vai ter dificuldades para estar essa locomoção. Pode passar, ela. Aí são algumas referências, e aí nessas referências eu só queria destacar essa última aí, que é a sétima palestra online produzida pela comissão do BIM, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, né? Foi que durante a pesquisa eu estava assistindo essa apresentação, e nela, uma moça, eu esqueci o nome dela, do BIM Brasil, né? E aí ela aborda como é essa parte do code check numa empresa, né? Onde ela ali precisa tem uma empresa, né, com diversos projetos, e os projetos compostos, né, multidisciplinares, né, sendo que ela é uma das pioneiras, né? Aí ela fala dessa interação entre o projetista e o analista, e todo esse processo que a gente acabou de explicar aqui durante a apresentação. Aí era só mais essas últimas considerações que eu queria falar. Aí, se o Pedro quiser falar mais alguma outra consideração, para mim eu finalizei. Não, tudo certo. Ok, apresentação encerrada. Muito obrigada, Victor e Diego. Nós vamos dar início ao debate e eu serei a debatedora. O debate ele seguirá da seguinte forma. Eu irei fazer uma pergunta como debatedora e, em seguida, irei ler uma pergunta da plateia. E assim sucessivamente. E o debate, ele tem uma duração máxima de 20 minutos. A minha primeira pergunta é com relação aos parâmetros. Se o analista, ele pode fazer alterações nesses parâmetros desses softwares. Por exemplo, o SMC. Porque eu penso assim, como um projetista, eu sei que deve-se, lógico, seguir as normas e tudo mais, mas dependendo do projetista, algumas coisas ele precisa fazer uma alteração para se adequar aos conhecimentos dele e também para se adequar ao tipo de projeto. Às vezes, alguns projetos não se enquadram totalmente nas normas. Eu sei que algumas vezes, quando a gente está estudando principalmente estruturas, eu não sei se isso iria acontecer muito na arquitetura, mas algumas coisas, a norma às vezes está um pouco desatualizada e etc. Enfim, tem como alterar esses parâmetros? Eu acho que eu posso responder essa. Obrigado pela pergunta. Então, no início da apresentação, eu classifiquei, né, esses requisitos do projeto como dois, que foram as normas e os requisitos do cliente. Então, assim, não é recomendável que o analista, né, ele mude as normas, até porque se existe uma norma, não é à toa, né? Então, assim, a norma existe justamente para garantir a segurança, o conforto, enfim, ela tem um propósito. Então, eu acho que não seria recomendável, né, fazer essa alteração na norma. Agora, assim, pegando como exemplo, né, o requisito de um cliente, aí sim, eu acho que ele poderia alterar o parâmetro de acordo com o pedido do cliente dele. Por exemplo, o cliente pediu que o projeto fosse feito, sei lá, em tantos dias, ou então uma estrutura fosse de determinada cor, então de determinada forma. Eu acho que teria um grau de prioridade aí, primeiramente viriam as normas e depois os requisitos do cliente.
Então, eu acho que eu poderia alterar, né, contanto que ficasse dentro das normas. Entendi. Ok, obrigada. Vamos a uma pergunta do chat. O code checking substitui o analista? Se eu puder responder, eu acho que Pedro até meio que já respondeu essa pergunta aí, que ele classifica, depende, né, de quais são os critérios ali que estão envolvidos. Acho que Pedro acabou de responder essa pergunta. Ah, sim, confundi aqui totalmente. Desculpa. Está perguntando se o code check substitui o analista, né? Na verdade, não. Porque, tipo, o code check é meio que como se fosse um checklist ali, só que ele é automatizado para a plataforma BIM. E nesse caso, é só apenas uma ferramenta ali em que vai receber o projeto pelo projetista, e aí ele vai inserir nessa plataforma, e aí vai estar informando as adequações, né? E aí, nesse caso, um analista ali, ele está ali, de certa forma, ali, não sei se avaliando, porque meio que o programa já informou quase todas como posso dizer, os critérios que forem inadequados, menos o grau de erro, vamos dizer assim. E aí, no caso, ele ia informar para o projetista adequar, né? Tendo também ali, dependendo de qual for o analista, qual o setor, dependendo se não for uma inadequação muito grave, ele pode até desconsiderar essa adequação, né? Que seria necessária. Só um complemento à resposta de Victor, não, né, o code check ele não substitui o analista, e aqui eu faço uma ressalva novamente ao perigo, né, da interpretação das regras, porque apesar do code check, né, poupar muito tempo nessa análise, né, tipo, imagina todo um projeto sistemático ter que ser verificado por uma pessoa de parâmetro por parâmetro, norma por norma, então, assim, o code check ele vem justamente para diminuir esse tempo. Só que o code check ele não é capaz de fazer tudo. Ele não tem essa autonomia de interpretar o projeto em si para posteriormente ele aplicar a regra. Então, é como eu disse no caso dos falsos positivos e os falsos negativos, né? É bastante perigoso você tá lá no projeto, aí o seu código diz que está tudo certo, só que na verdade não está. Então, assim, é uma possibilidade que pode ocorrer e o analista tem que estar lá para sanar esse problema. Minha outra pergunta é sobre se tem alguma aplicação do code checking mais o BIM na obra, em campo. Se existe alguma aplicação do code checking no campo. Tipo, se eu vou tentar responder, creio que não, porque ele meio que é uma verificação ali por projeto, né? Pode ser feito tipo, também um anteprojeto, verifica, faz essa análise code check, e aí se passou, ok, e aí depois verifica de novo, nesse caso, assim, como for para um órgão atestar, por exemplo, no caso do ABCB, né? Aí ia ter uma outra verificação já do projeto definitivo, né? E aí, nesse caso, é votado mais o projeto. Mas, tipo, nas pesquisas eu não vi, assim, nenhum trabalho que fale de o code check aplicado a uma obra já existente. Por exemplo, a gente vai fazer aqui até um TCC, um exemplo, né? Um TCC do shopping para ver se todos os parâmetros arquitetônicos estavam realmente de acordo. Aí, se o code check poderia fazer esse trabalho de você ia pegar o projeto já que está lá existente, né? Vitor, deu uma travada. Acho que é só a internet, né?
Bom, gente, o exemplo do Vitor, eu acredito que todos tenham entendido, foi um exemplo muito bom em relação a uma obra existente de aplicar o code check em projetos para ver se atenderam aos requisitos e às normas. E eu vou seguir para a pergunta do professor, que foi: para mim não ficou muito claro a função do IFC no processo de code checking. Podem falar mais a respeito? Pedro, você poderia responder, já que o Vitor teve algum problema? Eu acho que Pedro também caiu. Voltou agora. Acho que ele está voltando. Acho Isso. que ele nem escutou, então. Opa, Pedro, voltei, a internet eu caiu. vou repetir a pergunta. O professor disse que não ficou claro a função do IFC no processo de code checking e perguntou se vocês poderiam falar mais a respeito. Certo. O Vitor, aliás, Pedro, o Vitor voltou, será que finalizar? E aí depois você emenda com a resposta. É verdade, Opa, não eu não escutei. tinha visto. Vitor Vitor voltou. Foi. Pode finalizar, Vitor. Ele finaliza e depois você emenda, Pedro, com a resposta. Desculpe, Ellen, estou me intrometendo. Muito obrigada, professor. Eu não tinha visto que ele tinha voltado. É porque eu acho que ela aparece um pouquinho mais rápido para mim, entendeu? Fui eu que criei a sala, né? Aí acaba. Então, Vitor, finaliza. Eu não sei falando do shopping e aí você travou. Pronto. Sim, se na obra, assim, eu creio que não é possível fazer essa verificação do code check. Já agora, por exemplo, uma obra existente, como a do shopping, e aí é feito, você tem um projeto, aí você faz ali, executa o projeto, e depois é feito um chamado de projeto as-built, né? Que a partir da execução, você atualiza o seu projeto inicial. E aí, com essa adequação, você poderia fazer o code check para verificar se o que está lá real, de fato, está atendendo às normas, né? E aí, até, por exemplo, uns 10 anos depois, se a norma atualizou, você faria novamente essa checagem. Muito interessante, até porque a gente vê isso bastante questão dos bombeiros, né? Projeto de combate a incêndio, que está sempre se atualizando, são uma das normas que se atualizam bastante e iria facilitar muito, né? Ter o code checking como apoio. Pedro, muito obrigada, Vitor. Pedro, você pode responder a pergunta anterior. Fica à vontade. A do professor? Isso, você Ah. quer Não, que eu consigo visualizar a pergunta. Obrigada. Bem, tipo, o UFC é uma plataforma aberta de dados. Então, assim, foi dito, né, na apresentação que o SMC ele já tem algumas regras pré-estabelecidas. Então, assim, como eu também disse, né, o SMC não é a única plataforma de verificação. Vai depender muito do seu projeto. Então, pode ser que outra plataforma se adeque melhor a um determinado tipo de projeto, ou até mesmo em questão de dinheiro mesmo, porque, né, tem alguns softwares de uma dessas plataformas de verificação que não são baratos, né, são bem caros. Então, assim, o SMC, eu citei, né, é o mais acessível. Então, assim, em projetos, né, com empresas diferentes, o IFC vem justamente para você conseguir meio que integrar projetos de empresas diferentes que utilizam softwares diferentes. Então, se você tem um arquivo de projeto salvo em determinada forma, né, em determinado tipo de arquivo, seria muito difícil, né, você passar esse arquivo para outra empresa que utiliza outro formato, outra plataforma de verificação, porque ela não iria conseguir ler. Então, tipo, você consegue meio que tornar melhor essa comunicação, né, entre as empresas. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria fazer só uma consideração que durante eu não vi a resposta do professor, eu estou vendo aqui que ele tinha acertado lá na questão do giro lá, só esse registro aí do cadeirante. É verdade.
nós chegamos ao fim do debate. Os apresentadores, Pedro e Vitor, vocês têm mais alguma consideração final? Algo a acrescentar? Não, só isso mesmo. Obrigado, Ellen. Não, tudo certo. Eu vou tentar fazer um apanhado geral, um relato sobre a apresentação. É muito interessante, achei bem interessante o code checking. Ele, pelo que eu vejo, questão de projetos, ele facilita bastante o analista, né, para fazer a comparação imediata dos parâmetros. O Pedro, ele apresentou os vários tipos de softwares que tem. Inclusive, ele até me disse que vai dos mais simples, que é o SMC, que é o mais usado, até softwares mais complexos e, portanto, bem mais caros. E essa complexidade está aliada às classes de parâmetros que ele mostrou, que vai das classes com regras simples até classes com regras bem mais complexas, que precisa de um processamento e de um código mais robusto. Ele também deu um exemplo da rampa, né, da acessibilidade de rampas. E o Vitor veio com o BIM mais o code checking, utilizando o software SMC. Nós podemos perceber também pelo estudo de caso que ele apresentou, bem interessante, dos metrôs, né? Que a gente pode ver na realidade como é aplicado. Podemos ver pelo vídeo como o software vai aliar as regras, os parâmetros com o que está sendo feito pelo projetista, e nós vimos que é imediato quando se tem uma não conformidade, né? Lembro que o Pedro também, ele destacou o quão importante é que os parâmetros o código seja bem aliado, seja bem feito, para que não aconteça de falsos negativos, de estar apresentando o correto para o projetista e, na verdade, existe alguma norma, alguma regra que não está sendo cumprida. Então, tem que ser usado softwares de muita confiança, né? Bem feitos. E, lógico, é necessário o conhecimento do projetista. Achei muito interessante também como funciona o software SMC, faz a interpretação do modelo, a preparação, a execução e também emite um relatório da não conformidade. É isso. Achei bem interessante. Eu até tinha visto também que ele pode ser usado para licitações, o code checking, para avaliar se as licitações estão conforme as regras e os parâmetros. E é um tema muito bem interessante. Eu agradeço aos meninos Pedro e Vitor pela apresentação. Portanto, nós chegamos ao fim do seminário. Ele fez um encerramento das nossas apresentações. Eu gostaria de concluir falando dos seminários em geral, né? Eu pude perceber que foram muito enriquecedores. A gente pôde aprender um pouco de cada tema e eles nos trouxeram suas aplicações, e podemos ver também que tanto o rumo que a engenharia e a arquitetura, juntamente com a tecnologia, estão seguindo, né? Então, estamos se reinventando, e isso realmente é incrível. Então, foi muito proveitoso. Eu gostaria de agradecer novamente ao Pedro e ao Vitor pela apresentação, e a todos os participantes. Muito obrigada.